Evangelho do dia. O evangelho de hoje é segundo São João, capítulo 5, versículos 1 a 16. Meus irmãos, na quaresma, nos aproximando rapidamente da Páscoa, mais uma vez eu lembro que esse é o momento do ano em que a gente começa a ler, né, intensamente o evangelho segundo São João, né, um evangelho que não tem o seu próprio ano litúrgico, exatamente porque ele vai ser lido nesses momentos solenes do ano, na Páscoa e nos dias mais próximos, né? Então nós seguimos para esse evangelho tão teológico, né, num dia tão bonito. As leituras de hoje todas a mim são muito bonitas, são muito interessantes, porque começa a parte também da leitura de Ezequiel, que é um profeta tão interessante, um livro tão curioso, cheio de sinais. E, não por acaso, nós estamos no livro dos sinais do Evangelho segundo São João. Como eu falei, a primeira parte do livro de São João, né, dos capítulos 1 a 12 é chamado Livro dos Sinais, né? E por acaso, né, o Livro dos Sinais entra num momento, exatamente hoje, em que ele começa basicamente uma subparte, você pode chamar, né? Claro que tem muita coisa acontecendo entre isso, mas agora o livro vai marcar os passos do Senhor e, claro, os seus argumentos e discussões, né, com festas litúrgicas, né? Isso é muito importante de várias maneiras, e eu queria fazer um parêntese, que não é bem um parêntese, é uma parte importante até da reflexão de hoje, porque no momento que o Senhor começa a marcar no Evangelho segundo São João as festas litúrgicas, ele começa a mostrar, de certa maneira, como tudo, até as festas litúrgicas, se cumprem nele e na sua igreja. Isso seria muito importante para a igreja nascente para entender como isso acontece. Em Cristo, o que, que acontece? Então você vai ver várias vezes, né, ao longo dos evangelhos em geral, mas especialmente no Evangelho de São João, ele vai fazer metáforas sobre esses momentos, né, sobre essas festas. Então, em alguns momentos que algumas festas eram celebradas, por exemplo, com o povo erguendo tochas à noite, mostrando a luz, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Né? Então, tem vários momentos assim que a gente vê no Evangelho segundo São João que são muito importantes. Ou seja, ele está dizendo exatamente, não estamos inventando teologia, quando ele estamos dizendo que ele cumpre e eleva nele mesmo, é exatamente isso que o Senhor está tentando nos mostrar, né, em todos esses momentos. Então é importante observar isso. Do capítulo 5 ao capítulo 10, todas as narrativas, de novo, não é só isso, não são só as festas, mas é marcado pelas festas. Né? Então, desses capítulos, todos eles são marcados por essas festas. Também é uma maneira do Evangelho segundo São João nos mostrar a passagem de tempo, que é, curiosamente, um evangelho tão teológico como esse, talvez as pessoas esperassem que não fosse assim, mas na verdade ele é o mais racional em termos de passagem de tempo, em termos de cronologia. Né? Embora aparentemente ele inverta algumas coisas propositalmente, ele é o único que marca o tempo dessa maneira com as festas, então você consegue contar. Eu sempre falo, repito, que você só sabe que o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo demorou 3 anos por causa do Evangelho segundo São João, em que são comemoradas 3 Páscoas, ou seja, 3 anos diferentes. Né? Nos outros evangelhos você poderia ter a impressão que é um ano só, embora, claro, seria um ano muito intenso, difícil, mas você estaria meio perdido como marcar isso. Enfim, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, isso prepara São João para mostrar, ao final do livro dos Sinais, um resumo teológico, né, de tudo que o Senhor está apresentando, né, de todos os sinais, que é exatamente o que ele vai fazer. Ao final do capítulo 12, esse resumo, né, é a conclusão de tudo isso, né, é um grande momento, o grande discurso do Senhor, em que ele vai dizer: quem acredita em mim, acredita não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, basicamente ele está resumindo tudo que aconteceu até ali. Né? Ele vai mostrar e vai ser um resumo de tudo que ele apresentou aos poucos. E se você entender isso, você vai entender muito, não só do Evangelho segundo São João, mas da missão de Nosso Senhor Jesus Cristo e de como ele está apresentando muito bem, né, as suas provas, os sinais e as explicações ao longo do seu ministério. Né? E, na verdade, o acontecimento do que a gente começa a ver nesse evangelho é ao mesmo tempo também se podemos dizer assim, um microcosmo. Tudo isso em miniatura, na verdade, que, de novo, mostra a riqueza da estrutura do evangelho. Você vê
o evangelho por completo, aí você vê essas partes divididas, e você pode ver um reflexo disso, né, na passagem que marca no capítulo 5, que, diga-se de passagem, você consegue traçar um paralelo quase idêntico da estrutura do que acontece no capítulo 9. Né? No capítulo 5, Jesus está numa piscina chamada de Betesda, né? Que é um lugar que já foi encontrado e que realmente se acreditava que eram duas piscinas ali perto que tinham que eram usadas para purificação, que era comum no judaísmo para você ter que fazer uma série de coisas para você se purificar. Ao mesmo tempo, elas desenvolveram essa fama, né, de cura. Né? E uma era a piscina de Betesda, ou Batesda, como as pessoas traduzem, e a outra era de Siloé, que também já foi encontrada. Né? Aliás, há pouco tempo ela foi definitivamente marcada como a piscina de Siloé, o que foi um encontro arqueológico. E se você botar em paralelo, né, essas duas narrativas, do capítulo 5 ao 9, do capítulo 5 e 9, né, a cura desse homem, esse paralítico, e depois a cura de um cego, né, você vai ver que elas estão quase correndo em paralelo. Né? De novo, há um motivo para isso. Né? E há um motivo, há um outro momento aqui em questão, né, que o Senhor está mostrando mais uns sinais. É basicamente você dizer, será que você entende agora? Porque uma das coisas principais que acontece exatamente quando esse paralítico, esse homem que está imóvel, o que acontece é que ele, assim como os apóstolos nos outros evangelhos, curiosamente ele não reconhece o Senhor. Então isso também é um ponto aqui, sobre reconhecer o Senhor. E outra coisa que é importante dizer é que a narrativa desse capítulo é apresentada como tipicamente, como você tinha em livros de retórica antigos, a progressão do desenvolvimento de um argumento. Ou, por exemplo, se você apresentar a sua defesa na corte, que é um tema presente no Evangelho segundo São João. Tá? Essa narrativa várias vezes é apresentada do Nosso Senhor Jesus Cristo como se fosse uma defesa numa corte. Tem até alguns livros de um autor chamado Tom Thatcher, né, que ele foca muito nessa questão do... não, perdão, é o Andrew Lincoln que faz isso. O Tom Thatcher ele fala sobre o uso de coisas folclóricas. O Andrew Lincoln ele foca nessa coisa da corte, às vezes um pouco demais, né? Esse tipo de argumento é importante para você mostrar certos aspectos, mas se você fixar totalmente falando, não, todo o livro é sobre isso, aí é um certo exagero, mas é muito útil para você entender. E no caso, como era isso? A antiga forma de narrativa, de discurso retórico, como uma defesa, uma coisa, era feito esse discurso, era ensinado que você fazia a narrativa, o narratio, que é mais ou menos não é bem uma narrativa, mas conta a narrativa para mostrar o que está acontecendo, né? Ou seja, para apresentar a situação. E aí você tinha um segundo momento, que era o partitio, que era aquele momento em que a pessoa apresentou tudo e aí ele faz um resumo. Tipo, na corte, então a pessoa vira e fala, então o que vocês viram é isso, 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 para todo mundo entender às vezes, uma chuva de argumentos e evidências que a pessoa mostrou. E depois você passa para a terceira parte, que é o confirmatio, né, que era uma série de argumentos, né, para refutar as acusações. Né? Então você se voltava para o outro lado agora e fazia isso. E depois tinha o reprehensio. O reprehensio era uma maneira de você contra-atacar, né, basicamente. Era uma maneira de você, em vez de só refutar, você apresentar argumentos contrários àquilo. Né? E você tinha o conclusio, né? Óbvio, como diz o nome, a conclusão de tudo isso, o seu caso, como você fecha o caso. Nos tribunais, filmes de tribunais e séries, é aquele grande momento que a pessoa faz um discurso maravilhoso e tudo. Curiosamente, você não tem uma conclusão dessa maneira como um discurso. Por quê? Porque o final do livro dos sinais é a conclusão de todos os argumentos que são apresentados ao longo do tempo nesses capítulos. Então, todos esses capítulos agora estão mostrando, estão dispondo de momentos como esse para você ter essa grande conclusão. E qual é a conclusão? Que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho do Homem prometido. De que se você acreditar nele, você vai ter vida. E o ponto hoje é exatamente isso. Deus prometeu a água da vida. Deus prometeu que nele você teria vida. E Jesus está dando um sinal
né? Que ao invés da piscina, em vez dessas águas, ele é a água da vida. Então essa é a abertura do caso dele hoje. E curiosamente, como eu falei, o capítulo de hoje é um microcosmo disso, né? E o capítulo não, né? O capítulo que está englobando a passagem lida hoje na liturgia. E ao longo da semana a gente vai ver essas outras partes. Você não tem a segunda parte porque, como não é uma corte, uma apresentação, você não precisa fazer o resumo dos argumentos, porque é uma ação que está acontecendo, você está vendo aquilo. Então, como um filme de ação, você não pode parar para agora virar, contar para a história, virar para a câmera e falar. Você não tem isso, então você vai pular para. Então amanhã a gente vai para a terceira parte, que é a confirmação, quando Jesus vai refutar os argumentos dos outros. E assim por diante ao longo da semana. Então é muito interessante você acompanhar isso, sabendo disso. Mas fundamentalmente, meus irmãos, o que a Quaresma nos propõe é isso. É perceber, reconhecer Jesus como o Senhor da vida. Né? Nós sabemos como vai terminar isso. Nós vamos acompanhar e tirar cada coisa todo dia. Mas o ponto é, Jesus é a água da vida. Né? E aqui a gente vai vendo de novo a questão do sábado também. Né? Jesus mais uma vez vai reafirmar que não é. Vocês não estão entendendo qual é a função do sábado e o que é o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Né? Não tem dia que você não pode curar ou fazer o bem. Né? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então você tem que agir, você tem que fazer, você tem que viver para o Senhor e você tem que viver a sua fé como um sinal visível ao mundo. Se você quer que o mundo se converta, se você quer que o mundo mude, você tem que participar disso e ser um sinal ao mundo. Então os argumentos estão apresentados aqui nos atos de Nosso Senhor Jesus Cristo, não no discurso. Mas nós vamos seguir a série de argumentos ao longo da semana para ver como Nosso Senhor apresenta isso, como sempre, perfeitamente. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.